gente entender isso aqui. Da eleição, porque é para ela que a gente deve a nossa votação. É para ela que a gente deve a nossa eleição. E é para ela, prioritariamente, que nós vamos governar. É para ela, prioritariamente. Nós temos lado. Embora a gente queira governar para todos. Eu acho isso bastante preocupante, porque, bom, primeiro, o presidente ele foi eleito por uma margem muito pequena de vantagem, né? Foram menos de 2 pontos em relação ao derrotado Jair Bolsonaro. Não conseguiu conquistar o eleitorado que votou no adversário dele na campanha. E essa frase mostra que ele não está querendo fazer grande esforço para que isso aconteça. O presidente da República não pode ter lado, não sabe? O presidente da República tem que governar para o país. Então aqui você vê uma das cagadas do Lula, né? O Lula, ele foi eleito com uma margem de menos de 1 milhão de votos. O Lula ganhou com menos de 1 milhão de votos a mais. Se você contar, foram foi 1 milhão de votos, exatamente, um pouquinho mais de 1 milhão de votos a mais do que o presidente Bolsonaro. Então você teve no Brasil aquele montão de gente que votou pro Bolsonaro, aquele montão de gente que votou pro Lula e aquele montão de gente que não votou para nenhum dos dois, né? Então você teve isso dividindo o Brasil assim, em grupos, digamos assim, 3 grupos bem parecidos. E aí o Lula, que ganhou com a margem de 1 milhão de votos a mais, ele diz que ele basicamente está cagando para quem não votou por ele, que ele vai fazer um governo para esses que votaram por ele, né? Mais ou menos isso que ele está falando. Isso aí é um grande tiro no pé. Por quê? Porque, primeiro, ainda que se Lula tivesse ganho com uma 20 pontos de diferença, 30 pontos de diferença, você não pode fazer isso porque você é o presidente de todos, supostamente. Então você já não pode fazer isso. Agora, imagina o cara que ganhou com uma maioria mínima, né? Porque, cara, 30 milhões de pessoas nem votaram, porque caíram na falácia aí do MBL, essa galera aí do Bumbum Livre, e ele vai e diz que vai fazer um país, ou vai governar um país só para essa minoria. Minoria. Um país de 215 milhões de habitantes, ele vai governar para 60 milhões. Então é um absurdo que o Lula falou, mas esse absurdo que o Lula está falando é exatamente os passos que Lula dá em direção ao comunismo. Cada vez que o Lula dá um passo em direção ao comunismo, ele olha para a reação. Se não há reação, ele continua dando esses passos. Se há uma reação severa, é quando o Lula dá uma diminuída e porque ele vê que vai dar merda. Ele vê que vai dar merda. É igual um cachorro, quando você está treinando um cachorro. Você não pode deixar o cachorro brincar de forma bruta. Por quê? Quando ele está pequenininho, ele tá brincando de morder, você acha engraçado. Só que esse cachorro cresce. E quando ele crescer, ele vai te morder, porque você achou engraçado. Então você tem que educar o cachorro desde pequenininho a não morder, não fazer essas coisas erradas. Então, os globalistas estão observando o Lula nesse movimento em direção ao comunismo. Cada vez que o Lula pisa fora, eles puxam a orelha. Você pode ver, sempre a mídia, quando o Lula faz essas cagadas, que ele vai em direção ao comunismo, os globalistas puxam a orelha dele. Você vê, o globalismo não puxou a orelha do Lula quando o Lula faz esse montão de cagada que ele faz, de imposto, essas baboseiras todas. Mas quando o Lula se aproximou ao Maduro e disse que o Maduro é uma coisa maravilhosa e que tudo que dizem de ruim dele é os Estados Unidos que inventou a narrativa, os globalistas foram para cima dele. Não pode falar isso não. Por quê? Porque eles viram ele indo em direção ao ditador, em direção ao comunismo. Quando o Lula ele vai em direção a Putin, eles automaticamente param. Você não era para ter trazido esse russo aqui para o Brasil. Não é para você ir visitar o Putin. Você pode ver. Então as brigas dos globalistas sempre são quando o Lula vai em direção ao comunismo. E o Lula não é burro. O Lula vai fazendo isso
para testar a água.